Muito bom, pessoal. O que provavelmente vai ser a aula que vai fechar esse nosso trabalho com esse livro. A gente começa da página 309 do livro impresso. O título do capítulo é Pesar e Separação. A Carmen, eu sei que acompanha pelo PDF, já se localizou aí, Carmen? Sim? Beleza. Muito bom. Então vamos lá. Pesar e separação. Começa com um comentário da Marta. Penso constantemente num colega que faleceu no verão passado em acidente de automóvel. Não o tiro da cabeça. Perdi 10 quilos desde então e nem sei o que está acontecendo. Já chorei muito, mas tenho a sensação de que o que faço é exagerado e impróprio. Hellinger recusou alguma coisa que ele queria lhe dar ou menosprezou de alguma maneira? Deve-lhe alguma coisa? E a Marta diz: tive um caso passageiro com seu irmão. Ele não aprovava. Hellinger: teve um relacionamento com ele? Não, mas era casado com uma amiga minha. Hellinger: dei-lhe algumas indicações sobre para onde olhar. Deixemos isso por enquanto e vejamos se as indicações tiveram efeito. Ainda acho que você lhe deve alguma coisa, ou precisa receber alguma coisa dele. Uma vizinha minha ficou extremamente abalada quando o marido morreu de ataque cardíaco há uns 10 anos. Chorava sem parar, mas nada mudava. Sugeri-lhe, na qualidade de vizinho, que me procurasse caso precisasse de ajuda. Um ano depois, ela bateu à porta e disse-me: Senhor Hellinger, poderia ajudar-me, por favor? Convidei-a a entrar. Sentamo-nos e eu pedi: esboce na mente, com a maior exatidão, como foi que conheceu seu marido. Ela cerrou os olhos e, após breve pausa, começou a rir. Eu disse: agora já pode voltar para casa. Levantou-se e saiu. Desde então, desabrochou literalmente, tornando-se uma mulher muito ativa. Como veem, boas lembranças estão sempre ligadas à separação definitiva. É, é, resumindo aqui, do que se trata? É claro que existe o luto, seja o luto por morte ou o luto por separação, por uma perda importante, né? E viver o luto, todo mundo sabe o quanto isso é importante para que o ciclo se complete e a vida possa seguir. Pessoas que estão presas a um luto muito prolongado, elas provavelmente estão presas a algum tipo de pendência. A pessoa se foi e algo que precisava ser dito não foi dito, algo que precisava ser pacificado não foi, ou algo que eu precisava ouvir daquela pessoa, não houve tempo para que eu ouvisse. Então, uma das possibilidades é que a pessoa fica ligada em alguma coisa que foi difícil e que não ficou resolvida, né? Uma vez ouvi o Bert Hellinger dizer: pessoas que ficaram viúvas e que realmente amaram casam-se novamente. Claro, viuvez precoce, né? Pessoas que acontece assim de ter uma perda repentina, inesperada, muito assim, às vezes por um fato, uma ocorrência da vida, né? Quem realmente despediu-se sem pendências e teve uma vivência feliz, essas vivências felizes impulsionam a pessoa para seguir adiante, que é o caso que ele contou aqui, né? Isso são exemplos que eu tenho, né, em muitos atendimentos, quando a gente consegue trabalhar a despedida de uma maneira adequada, numa constelação, por exemplo, a pessoa se liberta. E isso não quer dizer que aquilo que foi vivido com aquela pessoa, o amor que foi vivido, por exemplo, entre um casal,
seja esquecido. Não, ele é, pelo contrário, ele é muito mais valorizado. Inclusive, ganham ênfase os bons momentos vividos, né? Então, é disso que ele está falando aqui. Um simples exercício que ele fez com a pessoa já mudou o jeito dela olhar para a perda do marido, né? Então, beleza, vamos em frente. Indo além do desejo de ajudar no sofrimento. Aqui é um. Vamos ver o que vem, aí depois a gente pode conversar. Adelaide, como ajudar pessoas a vivenciar as respostas a seus problemas? Hellinger, deixe-me fazer uma pergunta capital. Por que quer fazer isso? Adelaide, ajudar pessoas não é a finalidade de toda terapia? Hellinger, é alguém o terapeuta é alguém que vem claudicando atrás e só com dificuldade consegue manter-se de pé. As pessoas têm direito a seus próprios destinos e nós devemos ser muito cautelosos ao interferir nesses assuntos. Adelaide, estou trabalhando com uma família que tem um filho excepcional. Aceitar o destino é a solução para os pais? Você diria isso a eles? Hellinger, não. Em casos assim, é necessário algo mais. Quando as pessoas se tornam pais, as consequências são enormes e os riscos podem durar a vida inteira. A procriação é o ato humano mais profundo. Precisa ser adequadamente respeitado e valorizado. Esse é o primeiro ponto. Quando compreendem profundamente e valorizam a paternidade, os pais conseguem aceitar as consequências de seu ato. Trata-se de uma questão de dignidade humana. Então, passam a honrar e amar o filho, não importa o que este seja. Eis a atitude que permite uma solução, uma atitude humilde que exprime a dignidade humana. Se os pais conseguem aceitar um filho assim, algo de bom e afetuoso emana deles, o que de outra forma não aconteceria. Na verdade, é desse modo que se sente a maioria dos pais de filhos excepcionais. Os estranhos é que se preocupam. Os pais, em geral, aceitam-nos sem dificuldade, a menos que a interferência prejudicial de algum terapeuta ponha tudo a perder. Como terapeuta, talvez você se pergunte por que conservam o filho ou como conseguem amá-lo, mas isso é falta de compaixão. Para você, como terapeuta, é muito difícil afirmar a criança tal qual é. E a gente vê, só um pequeno parênteses, né? É visível, às vezes, que determinadas escolhas profissionais, inclusive, elas são movidas por indignação, né? A gente vê algumas pessoas, eu vejo, tenho lidado, né, com pessoas, por exemplo, que são professores ou assistentes sociais, que têm muita dificuldade de aceitar as condições dos seus alunos ou das pessoas que são assistidas. As pessoas mesmo, às vezes envolvidas num contexto X, elas suportam, elas têm força para suportar aquela condição. E aquele que é um assistente social, ou às vezes um professor diante de uma criança ou de um adolescente, é que não suporta e quer tirar a pessoa daquela condição de qualquer jeito. São distorções que eu tenho encontrado no trato com pessoas, seja em escolas, seja em ambientes onde eu, às vezes, dou palestras, ou seja, com meus alunos que trabalham com profissões de ajuda. Diga, Lígia. Eu trabalho assim, né? Eu sou psicopedagoga, eu tenho uma clínica de crianças portadores de autismo, né? Sim. E assim, né?
a gente percebe muito a diferença. Por exemplo, eu falo muito isso para as pessoas que trabalham comigo, né? Eu tenho uma equipe na parte da psicopedagogia com 15 psicopedagogas, e eu digo muito a elas: olha, a primeira coisa que você tem que olhar para essa criança é que ela é uma criança. Ela é uma pessoa. Porque quando você olha, isso eu digo muito para os pais, que às vezes, ele é assim. Eu digo muito assim, primeira coisa, o seu filho é uma criança, independente do diagnóstico que o médico tenha dado, é uma criança. Então, olha para ele como uma criança. Se fosse uma criança que não tivesse diagnóstico, você teve uma vez aconteceu um caso que ele mexendo na minha sala, eu estava fazendo avaliação. Aí ele mexendo. Tá vendo? Tá vendo, doutora, como é que ele é? Ele não para, não sei o que, não sei o que. Eu disse, me diga uma coisa. Você já observou assim, um monte de criança junto, ou uma criança assim, como numa sala como a minha, que é cheia de brinquedo e tal. Como é que uma criança que não tem, que você não sabe que ele tem algum diagnóstico, ele agiria diferente? Aí ele, eu nunca, não sei, aí ficou, né? Aí eu disse, olha, é uma criança, ele está olhando um monte de brinquedo, a minha sala tem muitos recursos. Eu disse, ele está olhando um monte de brinquedo, ele adora animais. O que que ele está fazendo? Ele está pegando, tirando todos os animais. Claro que ele tem uma, assim, uma coisa que ele gosta mais, mas a gente também. Qual é a sua preferência? Aí eu começo a trazer a pessoa para ela. Sabe? Aí eu digo, qual é a sua preferência? Ele disse, doutora, mas ele não come isso, isso. E o que é que você não come? Aí eu começo a trazer muitas vezes os pais para a realidade deles, que realmente a criança tem aquele diagnóstico, mas aquilo não é o mais importante, que é uma pessoa e a gente está ali. Aí quando a gente começa a trabalhar assim, né? Eu sempre trabalhei assim. Aí quando ele começa a olhar para o filho dele como uma criança em primeiro lugar e tudo, já começa a mudar a visão dele olhar como ele, né? Que a gente tem preferências. Tem muita gente que fala isso. Mas é porque ele gosta, o hiperfoco dele é isso. Sim, o hiperfoco dele é isso, mas qual é o seu? O meu, por exemplo, é ler. Se você for olhar, eu tenho tanto livro, porque eu gosto de ler. Então, eu leio, às vezes eu compro livro demais, eu tenho que fazer uma fila. Aí eu começo a dizer as coisas que nós, digamos assim, típicos, né, temos. É muito interessante, porque muitos deles saem com outra visão mesmo, né? E ficam olhando, porque você tem que olhar a pessoa como pessoa. Em primeiro lugar, ela é uma pessoa. Uhum. É uma pessoa e muitas vezes com um destino, né? É disso que o Bert fala, de olhar e dizer sim, né? Com outra linguagem, a sua prática vai na mesma direção, né? Muito legal, muito bom. Bom, bom dia para quem foi chegando aí um pouquinho mais tarde, né? Vamos em frente, então. Vou lhe dar outro exemplo. Anos atrás, uma mulher me telefonou em busca de conselho. Era membro de um grupo de mães e filhos. Uma dessas mães tinha uma filha. Almir, Oi. você pulou um parágrafo. Ah, bom. Este seria o primeiro passo. Ah, desculpa, tá certo. Esse seria o primeiro passo que os pais deveriam dar: aceitar o filho como ele é. Terapeutas e estranhos acham isso difícil. Verdadeira e afetuosamente, sem o falso elogio. Até que ele é bonitinho. Portanto, você e os demais não devem meter-se no assunto. Sim, é o que acho apropriado em semelhantes situações. Os pais amam os filhos e nós não metemos o nariz em sua vida. Grato aí, Aymara. Vamos em frente. Vou lhe dar outro exemplo. Anos atrás, uma mulher me telefonou em busca de conselho. Era membro de um grupo de mães e filhos. Uma dessas mães tinha uma filha de 5 anos com câncer terminal. A mulher ao telefone fora visitá-las para dar aconselhamento tanatológico. Depois de permanecer lá por algum tempo, percebeu que algo estava errado. Perguntei-lhe o que acontecia no momento de sua chegada. Ela respondeu-me que a menina brincava alegremente. Eu disse: está tudo certo. Deixe a criança brincar enquanto pode, junto aos pais. O que foi fazer lá? Fique fora disso.
E foi o que ela fez. Os pais, por sua vez, agiram da maneira que acharam correta para eles e para a filha. Eis outro exemplo. Uma terapeuta telefonou-me depois de um de seus clientes que um de seus clientes cometera suicídio. Achava que podia ajudar de algum modo os parentes em sua dor e perguntou se deveria ir ao funeral. Aconselhei-a: não vá. Você já fez seu trabalho e agora eles devem fazer o deles. Não se meta nos assuntos da família. Interessante que nesses parágrafos aqui, o Bert está entrando no tema que tem muito a ver com o livro que nós vamos começar a estudar, quem quiser, né? Daqui a algumas semanas, onde uma das coisas que ele afirma, como é a ajuda sistêmica. Ele diz que é uma ajuda discreta. Um dos atributos do bom ajudante é que ele conhece os seus limites. Ele vai apenas até onde a sua existe uma autorização para que ele vá. Ou seja, é algo subjetivo, mas é perceptível quando a pessoa se aprofunda na visão sistêmica. A ajuda é discreta. O problema não é meu, eu não sou o dono do problema e nem da solução. Basicamente, é isso, tá? Nenhum terapeuta tem o direito de sentir-se responsável por proteger uma família dos acasos da vida e de tudo o que diz respeito à vida. A ilusão de que a terapia pode mudar as realidades da existência ou melhorá-la é fonte de danos incontáveis, sobretudo nos relacionamentos. A vida é como é, com todas as suas dores e alegrias. Isso não deve ser confundido com, por exemplo, situações emergenciais. É claro que existem os paramédicos, existem as pessoas, seja criança, seja adolescente, ou seja adulto, que não está procurando exatamente uma terapia, mas está procurando um socorro numa situação extrema. Por exemplo, mulheres vítimas de violência doméstica e que têm que fugir do ambiente de violência e não, às vezes não tem para onde ir, né? Então, existir um recurso para essa pessoa que seja no momento extremo, isso não tem nada a ver com o que ele está falando aqui. O processo terapêutico, é disso que ele está falando, né? Que tem a ver com o que a Lígia testemunhou agora há pouco. Quer dizer, o que ela dá? Ela dá um toque, ela dá uma dica, ela mostra um ponto de vista para um pai ou uma mãe, e isso pode ser transformador na relação desse pai e dessa mãe com a criança, né? E assim é aquilo que funciona nas constelações. É uma ajuda discreta, pontual, e que é, vamos dizer, leal ao sistema, porque tem destinos que não podem ser mudados. E isso, às vezes, é difícil de ser aceito pelo terapeuta. Ele compra uma causa, ele se sente derrotado se ele não consegue evitar um suicídio. E isso, vamos dizer, não é real, né? Isso não é real. É claro que todo possível que a gente tem dentro de uma abordagem técnica, seja de constelação ou outra, deve ser aplicado a favor da vida, mas às vezes não é possível, né? Adelaide, vou pensar no que você disse. Hellinger, o que quer dizer com isso? Adelaide, preciso tempo para refletir. Hellinger, ao que parece, vai continuar apegada à sua opinião. Ora, essa reação não altera o que realmente é útil para as famílias enlutadas. Além disso, suas opiniões podem interferir em sua percepção das consequências do que faz. A pergunta persiste. Estamos falando sobre a necessidade que eles têm de ajuda ou sobre a necessidade que você tem de ajudar, né? Essa questão é muito boa. Existem situações que eu já vi, e eu já até usei isso,
de colocar o constelador colocar um representante para si mesmo numa constelação, para ver se a postura dele diante do problema era a mais adequada ou não. Se ele estava sendo muito invasivo, se ele estava tentando carregar pelas pessoas. Em constelações organizacionais, consultoria sistêmica, é muito importante, às vezes, que o consultor ou o constelador saiba exatamente qual é o lugar dele diante do contexto. Tem muitas linhas de consultoria, por exemplo, que equivalem a essa atitude invasiva que ele está falando aqui. A pessoa entra na empresa dizendo: eu tenho um método que vai resolver. É só vocês pararem de fazer assim e fazer assado. E aí vai embora da empresa achando que entregou alguma coisa. E, na verdade, o que ele fez foi uma intervenção, às vezes até desrespeitosa, em relação à maneira como aquela empresa funciona. E isso acontece também nas famílias, acontece também em relação às terapias de casal, terapias de família, atitudes invasivas por parte do terapeuta. E essa pergunta não foi feita. Será que é o tipo de ajuda que eles precisam ou é você que precisa ajudar, né? Porque você acha que aquela condição é desumana ou é muito miserável. Tem pessoas muito assim invasivas, até com boas intenções, mas na visão do Bert, isso não ajuda realmente. Então vamos lá. Desculpa, alguém? Não, né? Posso ir, Suzana? Suzana está com a cara de quem está pensando. Vamos lá. É, quando o sofrimento não cessa. Bárbara, tem uma vizinha que perdeu o filho de 20 anos num acidente de carro há cerca de 10 anos. Ela o chora ainda, como se o houvesse perdido a semana passada. Hellinger talvez esteja com raiva dele. Quando alguém está com raiva de uma pessoa falecida, a dor não cessa. Caso estivesse interessada numa solução, diria a ele: respeito e reverencio sua vida e sua morte. Digo isso para você, mas você não pode dizer isso a ela, porque iria magoá-la ainda mais. Quando tinha 31 anos, o poeta René Maria Rilke escreveu a um amigo: esqueça as respostas. Você não saberia o que fazer com elas se as encontrasse. Eis um importante axioma terapêutico. Não dê a uma pessoa uma resposta que ela não poderia vivenciar. Não adianta você querer entregar o mapa do tesouro, não é isso. É assim, você ajudar essa pessoa a andar de novo. Isso sim, isso é possível. Para que a pessoa faça o seu mapa, a pessoa faça o seu caminho. Eu me deparei com isso numa cerimônia de sepultamento ou de cremação, ah, num ambiente assim mais discreto, depois que as coroas de flores foram deixadas de lado, assim, a pessoa chutando as flores e berrando: por que você foi morrer? Com muita raiva. Raiva, assim, a dor do abandono, né? Expressa como raiva. A gente não, quem não viveu a perda de um filho, é difícil teorizar sobre isso, né? É muito difícil. Então, não adianta a gente vir com soluções prontas. Um terapeuta que tem cuidado, que é discreto, que entra devagar na história dos outros, ele vai poder dar uma ajuda discreta, mínima, né? E essa ajuda normalmente é aquela que faz mudar o panorama de uma situação de perda. Tá? Hellinger, nosso encontro está chegando ao fim. Foi um prazer estar com vocês aqui e mostrar-lhes algumas coisas que pude ver em operação nas famílias e que podem ajudar o amor a florescer, a tornar-se pleno.
Ficarei satisfeito se o que presenciamos aqui for útil em suas vidas e em seu trabalho, se contribuir para que seus relacionamentos íntimos tragam a satisfação e a felicidade desejadas, e, sobretudo, se ajudar famílias com filhos a sentir-se mais em paz consigo mesmas e mais afetuosas. Mas, antes de partirmos, gostaria de contar-lhes uma última história, para distraí-los durante a viagem. Antes de entrar na história, que é o final do livro, né? A gente repassando um pouco toda a jornada que a gente fez junto nesse livro, a gente vê quantas palavras duras ele disse, quantas vezes ele interrompeu as pessoas, quantas vezes aparentemente ele foi rude, né? E aqui ele revela a sua verdadeira motivação, né? Que as pessoas encontrem a plenitude da vida. E muitas vezes o caminho da suavidade, da delicadeza, às vezes não mexe com o que tem que mexer, né? Como às vezes eu costumo dizer, se tem alguma coisa que está fora de lugar ou está em desordem, como a gente diz nas constelações, o único jeito de pôr a coisa no lugar é mexer com a coisa. Então, às vezes, não adianta assim, vamos dizer, delicadinho, tal, a pessoa às vezes não entende. Não entende, não é sensibilizada. E o Bert, ele tinha essa profunda consideração pela dor do seu semelhante. Só que ele não ficava limitado pela dor que ele sentia junto com a pessoa. Ele, por não ser o dono do problema, ele tinha uma atitude que provocava reações. E a pessoa podia voltar para a vida se ela tivesse forças para isso. Mas quando a pessoa não tinha forças para isso, ele respeitava. Ele não impunha uma solução, né? Essa é uma das coisas que eu percebi nele ao longo dos anos e que isso é perceptível por quem se dedica com um pouco mais de profundidade, sabe? Para além daquela visão superficial que muitas pessoas têm hoje em dia das constelações, tá? Então, a felicidade dual. Aliás, esse título desse pequeno capítulo é o título do único livro do Gunther Weber. O Gunther Weber é coautor desse livro, né? Bert Hellinger, Gunther Weber e Hunter Beaumont são os três autores desse livro. Então, neste livro, o Gunther tem uma participação discreta, tem alguns comentários que ele escreve, né? Ele principalmente organizou as falas do Bert, mas depois ele escreveu um livro chamado A Felicidade Dual, que nunca foi lançado em português e que faz muito tempo que não é lançado em espanhol, por exemplo. Eu tenho uma cópia impressa que eu ganhei de uma aluna, e é um livro muito interessante das visões do Gunther, que é um aluno do Bert, um cara que me deu aula também. Muito bom, constelador. Então, felicidade dual. Nos velhos tempos, quando os deuses pareciam mais próximos do gênero humano, dois cantores, chamado Orfeu, viviam na mesma ilha. Um deles era Orfeu o Grande, aquele que conhecemos na mitologia. Foi o inventor da cítara, precursora do violão. Quando dedilhava as cordas e cantava, a própria natureza se comovia com sua música. As feras se deitavam pacificamente a seus pés, e as árvores altas se curvavam para ele. Graças a esse talento, era amigo dos reis mais poderosos e atreveu-se a amar Eurídice, a mais formosa das mulheres. Aí começou sua ruína. A bela Eurídice morreu no começo da festa de núpcias, e a taça transbordante de Orfeu partiu-se, antes de tocar-lhe os lábios. Mas Orfeu, o Grande, recusou-se a aceitar a morte de Eurídice como definitiva. Invocando sua arte suprema, encontrou a entrada dos infernos e penetrou no reino das sombras. Cruzou o rio do esquecimento, evitou o cão do inferno e, ainda vivo,
aproximou-se do trono de Hades, onde cantou. O deus da morte, acalentado pela beleza da música, concordou em libertar a bela Eurídice, mas com uma condição: Orfeu não deveria voltar-se e olhar para ela até que estivessem novamente no mundo superior. Orfeu estava tão contente que não notou a malícia oculta nessa dádiva. A caminho de casa, ouvia às costas o passo de sua querida esposa. Passaram em segurança ao largo do cão do inferno, cruzaram o rio do esquecimento e encetaram a longa subida. Quando já avistava a luz no alto, Orfeu ouviu um grito. Eurídice tropeçara. Em pânico, virou-se para ajudá-la e viu as sombras da morte, libertadas pelo seu amoroso medo, envolvendo-a. Estava só, cheio de dor, entoou uma elegia. Ela morreu, toda a felicidade se foi para sempre. Orfeu conseguiu regressar ao mundo da luz, mas a estada entre os mortos abatera-o, tirando-lhe o amor à vida. Um grupo de mulheres ébrias, recordando a beleza de sua canção, tentou convencê-lo a acompanhá-las ao festival da Vindima. Furiosas com sua recusa, despedaçaram-no. Grande foi sua dor, fútil a sua arte, mas ele é conhecido no mundo inteiro. O outro Orfeu era Orfeu o Pequeno, cantor de parco talento, divertia a gente simples e a si mesmo nas festas simples. Uma vez que não podia viver do canto, aprendeu um ofício simples, casou-se com uma mulher simples e cometeu pecadilhos de tempos em tempos. Viveu feliz e morreu velho, após esgotar a taça da vida. Minguados eram seus dons, grande a sua satisfação, mas ninguém no mundo o conhece, exceto eu. É uma anedota, né, com o mito de Orfeu, mas na verdade é uma história que sintetiza isso, né? Isso que é a mensagem dele, né? A vida simples, a vida que é proposta às pessoas comuns, né? Assim como podemos olhar para os nossos pais, né? Um homem comum, uma mulher comum e que com parcos dons foram capazes de me transmitir a vida, né? E me permitir conhecer o amor. A mesma coisa que eu posso fazer com a minha própria vida, levar a vida adiante, mesmo com os pecadilhos, como ele fala aqui, adorei essa palavra, pecadilhos, né? Quem que não comete, né? O dia aqui começou faz pouco tempo e talvez eu já cometi algum, não tenho certeza. É, Significando o quê, né? Na vida, no olhar que pode ser simples para a vida, nós podemos encontrar a beleza e podemos encontrar também um caminho para poder, com mais facilidade, suportar aquilo que o destino coloca diante de nós e que às vezes são situações desafiantes, situações onde a gente mesmo pode precisar de uma ajuda, pode precisar de alguém, pode precisar de um recurso que pode vir a partir de alguém, né? Então é isso, minha gente. Olha, o que tem depois é um apêndice que fala um pouco da vida dele, da vida do Bert, a partir do nascimento, da sua infância e tal. São fatos históricos. Não tem muita coisa assim, e tem 2 páginas, vocês podem ler sozinhos, e se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Tem um livro autobiográfico do Bert, que foi lançado recentemente, Meu Trabalho, Minha Vida, que detalha muito mais, mas quem não tiver muito interesse em entrar profundamente na biografia dele, essas 2 páginas resolvem, para contextualizar um pouco o Bert no seu tempo, né? Uma pessoa que nasceu entre as 2 guerras mundiais e que viveu a realidade da Segunda Guerra e do pós-guerra, né? Na Europa, na Alemanha, né? E com todas as circunstâncias, tá? Então é isso, do conteúdo que a gente tinha, né, até aqui, e quero agradecer, né, a presença de vocês,
a resistência desse grupo, né? Foi um dos grupos mais longos que a gente realizou para estudar um livro do Bert. E muito bom contar com vocês, com suas participações, tá? E temos um tempinho, se alguém quiser manifestar alguma coisa, falar algo, pode ser bom, né? Porque esse sistema que a gente constituiu aqui agora vai se acabar, né? E se a gente estiver estudando junto no futuro, vai ser um outro sistema, um outro grupo, um outro momento, né? Então, é isso. Eu quero falar, porque Fala, assim, foi a minha primeira experiência, né, no grupo, né, como eu falei, não tive uma experiência no início muito boa, né, não aqui, mas com a constelação, mas é assim, aí eu comecei a estudar e eu achei muito interessante. Eu gostei bastante. É uma forma da gente. Eu adoro o grupo de estudo, né? Mas assim, eu achei legal porque a gente vai discutindo, né? Vai conversando, as pessoas vão mostrando as experiências, quem já trabalha, que eu não trabalho. Eu não sei se eu vou chegar um dia a trabalhar, mas eu tenho muita vontade de estudar sobre isso, né? Comprei alguns livros dele, quero participar do próximo, né? Já deixo aqui a minha o meu eu quero, como eu botei lá, quero bastante, porque eu achei bem interessante, né, a maneira com que você conduz também, de uma forma leve, né, que eu achei bem legal, porque uma forma leve, vai mostrando, vai apresentando sem dizer assim, que eu achei que eu mais gostei porque não é assim, eu sei tudo, eu estou aqui já tem muito tempo, então, né? E foi de uma forma bem leve, trazendo a gente para compreender melhor, né, dar uma olhada. E é muito bom porque a gente traz muito para a vida da gente, né, para o que a gente convive, para o nosso trabalho, que o meu interesse de estudar bastante é para trazer mesmo essa visão mais dentro do meu trabalho, né, e para mim mesmo, para a minha vida como um todo. Então, gostei bastante e como eu disse, quero participar, né, do próximo. Eu vou começar a ouvir agora os outros que eu já tinha, é, mas não tinha, ou fazia uma coisa ou fazia outra, porque meu tempo também é bem corridozinho, mas bem, bem bom mesmo. Então, sou bem grata, viu? Adorei, adorei a participação de todos, eu ouvi a experiência, é muito legal mesmo. Muito bom, gratidão. Legal, Lígia. Grato a você, tá? Muito boas participações, realmente. Muito bem. Alguém quer falar algo mais? Muito bom. Então tá, pessoal. Então acho que ficamos por aqui, né? Um grande Israel, abraço. Opa, un desculpa. momentito. Bueno, Ah, yo encantada de verdad con esta, con estos trabajos que estamos haciendo con la bibliografía de Bergelinger. El señor ha propuesto otro libro, ¿no? Sí. sim, esse Bueno, pues aí, vale, yo Ordens da quiero, Ordem. quiero participar. ¿Cómo hago? Porque esto siempre me lo ha hecho Victoria y por medio de también de la consejera con Ana Ruth. Entonces, no sé cómo. Puede ser, ¿eh? Sim, Ok, me contacto con Ana Ruth y solucionamos, ¿vale? Ok. vale. Muy bien. Pues nada, encantada. Muchas felicidades para todos y todas y que vaya todo bien. Grato, Carmen. Grato pela tua participação, tá? Beleza, pessoal. Bom dia, Almi. Eu quero falar um pouquinho. Fala, Márcia. Enfim, eu quero agradecer porque foram momentos muito importantes para mim, em termos de conhecimento mesmo, né, do trabalho de Bert. E não foi só isso, porque além de um grupo de estudo para mim, foram momentos de reflexão sobre minha própria vida. Teve alguns momentos que eu não pude participar, agora no finalzinho, porque eu agora voltei para a área de educação, que eu levei muito tempo afastada por questões mesmo da minha vida pessoal. E agora eu voltei para a área de educação e estou estudando um pouco de pedagogia sistêmica, né? Às vezes eu me sinto assim,
meu Deus do céu, eu estou com 60 anos, eu estou assim, num momento de transformação na minha vida. Será que eu vou dar conta? E agora você vem com esse estudo, né? Essa palestra que vai ter no dia 2 de março, que tem a ver mesmo com esse momento Ah, meu de, as, as de constelações e a maturidade, né? isso, de reinício, assim, os medos, as incertezas. Então, foram momentos de muita reflexão durante esse grupo de estudo. E eu só tenho a agradecer mesmo, porque, inclusive, assim, me dando força para seguir em frente. Legal. Vamos tranquilos, que a Cora Coralina começou a escrever poesia por volta dos 60 anos. Então, você está no começo, Márcia. Muito grata, Almir, muito grata. Legal. Ah, Márcia, estamos juntos, minha filha. Desde que eu tenho 61. Desde que eu entrei em 60, a gente acha, eu pensava assim, mais um aniversário só, né? Mas a gente faz outras reflexões mesmo, é bem interessante mesmo, viu? É uma mudança bem legal mesmo. Beleza. Tá bom, minha E gente. eu espero, assim, só um minutinho, só uma coisinha, eu espero que a gente consiga montar esse grupo para você vir a Salvador fazer uma formação, porque eu vou estar com certeza lá. Tá bom. Estou aguardando para ver se a gente consegue formar esse grupo. Falamos sobre isso depois. A hora que você quiser, só marcar, a gente conversa, vamos ver o que a gente faz. Tá bom? Tá bom. É isso, minha gente. Então, muito grato a todos vocês, saúde e felicidades. Até uma próxima oportunidade. Um grande abraço. Tchau, Almir, gente, tudo de bom. Oi. Tchau. as aulas estão gravadas naquele link? Onde que estão que as aulas estão gravadas? Depois de cada aula, a gente publica Ah, o link. As aulas sim. todas estão gravadas no meu canal no YouTube Ah, e no seu canal. vocês recebem os links depois de cada aula. Agora, quando Sim. termina, como hoje está terminando, depois a gente Ah, divulga um link da playlist com todas as aulas desde a primeira, tá bom? Vocês vão receber isso daí, beleza? Ok, tá ok. bom. A gente pede para vocês não compartilharem, porque, vamos dizer, é um trabalho, né? E a gente pede que vocês respeitem isso, mas a gente não fica criando senha e nem assim, só pode ter acesso por 3 meses e depois vai embora a senha. Não, é um trabalho que vocês investiram e fica um registro para vocês. Mas, por Ok. favor, não espalhem para o mundo, porque quem quiser vem estudar com a gente aqui e, Certo. e a gente vai aumentando aos pouquinhos o nosso grupo, tá bom? Abraço, minha gente. Obrigada, Tchau, obrigada, pessoal. Com Deus. Valeu, para tchau. todo mundo. Tchau.